Destaque final, professor Marco Antônio Villa. O governo Jair Bolsonaro padece de uma enorme dificuldade no campo da coordenação política entre o executivo, tendo um discurso único sobre determinadas questões, e o legislativo, o Congresso Nacional. A questão-chave para o governo é a aprovação da reforma da Previdência. Hoje, em entrevista ao Jornal da Manhã, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse de forma muito clara que é a reforma mais amarga. E é a reforma mais amarga porque é aquela que todos entendem, porque atinge a todos os indivíduos. É diferente, por exemplo, de falar em reforma tributária, que é difícil você quantificar o que você pode ganhar, o que você pode perder, o sentido, por exemplo, de uma reforma tributária. É diferente de quando se fala em reforma da Previdência. A pessoa sabe imediatamente quantos anos vai ter que trabalhar mais, quanto é que vai receber, o que acontece com seus familiares. Em suma, isso pega diretamente no indivíduo. Daí que, bem conceituou o presidente da Câmara dos Deputados, é a reforma mais amarga. Por outro lado, pelo que apresentou o Ministério da Economia em diversos estudos, e não foram poucos, elaborou a sua proposta, apresentando, caso ela fosse aprovada, os efeitos positivos na recuperação econômica do Brasil, que passa por uma situação muito difícil, como é de conhecimento de todos. Vamos lembrar que o triênio 2014, 2015 e 2016 é o pior triênio econômico republicano da história republicana. Foi um desastre, um verdadeiro desastre. Em 2017 o país cresceu pouco mais de 1%, próximo a 1%. Em 2018 deve estar ali em torno de 1,1 tal. Para que haja uma recuperação efetiva em 2019, principalmente a partir de 2020, passa necessariamente pelo enfrentamento do gravíssimo problema das contas públicas, que está também, mas não só, ligado à questão da Previdência Social. Daí que o Ministério da Economia elaborou proposta, um conjunto de cálculos tal. Porém, a impressão que dá é que nem o presidente acredita na proposta do Ministério da Economia. É a impressão que dá. Por quê? Em encontro com parlamentares ontem, ele disse, numa troca de impressões com os parlamentares, que tinha gordura na proposta e poderia ser cortada essa gordura, ou seja, havia excessos que poderiam ser cortados. Quando você inicia uma negociação, você nunca pode dizer isso. Você tem que mandar a proposta executiva, a negociação vai se dar no legislativo. Aí sim, com lideranças que vão aperfeiçoar. Ninguém imagina que o legislativo vai simplesmente carimbar a proposta do executivo. Claro que não. O legislativo vai retirar e acrescer. Faz parte do seu papel. Numa democracia são poderes independentes. Não vamos imaginar que é meramente um cartório que vai carimbar o que o executivo vai mandar. É evidente que ninguém pensa isso. Mas, porém, esse processo de negociação no Congresso Nacional tem de ser feito por profissionais, Esse é o segundo problema. Tem de ser feito por profissionais. E profissionais, eu insisto, no bom sentido da expressão, com líderes que sejam efetivamente reconhecidos pelos seus liderados. O governo encaminhou muito mal a questão das lideranças, Tanto na Câmara como no Congresso, no conjunto, no Congresso Nacional até o momento. Mas no caso da Câmara em particular, tantas vezes nós dissemos aqui que você tem que pegar um parlamentar experiente, que conheça a casa, conheça os outros parlamentares, os outros partidos, que tenha capacidade de negociação e capacidade de agregar, de construir maiorias. Por quê? A reforma da Previdência exige mudança constitucional. 3/5 dos votos na Câmara dos Deputados, 308 votos. E no Senado, dos 81, 49. Que é até mais fácil, eu queria obter no Senado. A grande batalha, me parece, vai ser travada na Câmara dos Deputados. E aí precisa de gente experiente. O governo está cometendo o segundo erro, nomeando pessoas sem a mínima experiência, sem a mínima capacidade de articulação e podendo colocar em risco o cerne da proposta. Que vai ser aprovada alguma coisa? Vai. Isso aí é inevitável, Mas se for uma reforma da Previdência desidratada, ela não vai atingir os objetivos desenhados pelo Ministério da Economia. Portanto, a recuperação econômica esperada não deverá ser aquela e aí é um fato político importante. O ministro da Economia vai se sentir desautorizado. E nós sabemos que nesse governo tem 2 ministros que não são demissíveis. 2. Sérgio Moro e Paulo Guedes. Se eles forem demitidos ou saírem do governo, o baque político vai ser grande. E eu tenho insistido aqui, falado, que é dentro da minha análise de conjuntura, é que a vitória política do quadriênio presidencial depende e é indispensável
a aprovação da reforma da Previdência nos moldes aproximados, não no todo, é difícil, mas nos moldes aproximados propostos pelo Ministério da Economia, porque caso contrário, não vai obter os resultados econômicos esperados. E até o momento, o governo, na coordenação política, tem trabalhado muito mal, muito mal. Ou o governo transfere a profissionais da política, no bom sentido, insisto, da expressão, a coordenação da reforma da Previdência, ela não será aprovada. Veja que o presidente, e por fim, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, deixou isso claro. Hoje, na CCJ, o que é CCJ? Comissão de Constituição e Justiça. Tem de passar necessariamente por ela, né? A reforma da Previdência, ela não seria aprovada na comissão. Olha a situação. E que ela não tem os votos necessários para ser aprovado, muito menos tem os votos necessários para ser aprovado em plenário. Ou seja, o que o presidente da Câmara dos Deputados está falando, olha, está fazendo um alerta de alguém que foi reeleito presidente da Câmara no primeiro turno. E que o governo deveria ouvi-lo. Mas não só ouvi-lo e fazer o contrário, né? Porque até agora, eu acho que até ouve o presidente Rodrigo Maia, mas faz o oposto. E dessa forma, como ele diz, a reforma mais amarga não será aprovada. E, no seu conjunto, vai ser uma reforma desidratada. E, desta forma, não vai gerar as modificações econômicas esperadas. Ou seja, ou o governo corrige os rumos da reforma da Previdência, ou o governo será derrotado com prejuízo para todo o quadriênio presidencial.